Chegamos ao momento mais importante desta tarde. Tudo é importante na casa do Senhor, mas a palavra de Deus é o que tem de mais importante. Louvar é importante, orar é importante, estar aqui é importante, mas ouvir o que Deus tem e mudar a vida é o que o Senhor quer, Karine. É o que o Senhor quer da nossa vida. Abra sua Bíblia em Isaías 42. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Diz a palavra do Senhor no versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça. A nossa bispa acabou de dizer que o Senhor chamou, e chamou mesmo. E diz a palavra que Ele chamou em justiça. Diz o Senhor, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que isso sucedam, eu vos farei ouvir. Deus tem novas coisas para anunciar a cada um de nós, e Ele vai nos fazer ouvir. Senhor, entregamos nessa hora, Senhor. Eu me entrego a Ti como canal do Seu fluir. Usa, Senhor, minha mente, meu coração, meus lábios, minhas cordas vocais. Eu anulo o meu ser para que Tu cresças nessa hora, Jesus. Para que a Tua palavra chegue aos corações dos Teus filhos e para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito obrigada, Bispo Kim, todos os bispos que participam, pastores desta tarde maravilhosa. Peço desculpas por tanto mexer no óculos, porque eu estou bastante velhinha, sabe? Eu estou com 2,25 graus para ler. E os multifocais, né, saem do foco, né? Quem tem essa experiência, então peço um pouco de paciência se eu não conseguir ler alguma coisa. O que está escrito mesmo aqui, hein? Cadê? O Senhor diz nessa tarde, não temais. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Não temais, eu sou contigo, diz o Senhor. Diz a palavra do Senhor que depois de um grande milagre que Jesus fez, Ele subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, enquanto ele subiu ao monte, ele disse aos seus discípulos, vão, peguem o barco, que eu vou ter convosco. Diz a palavra do Senhor em Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Há momentos, amados, que nós temos que orar sozinhos. Há momentos que nós temos que orar em congregação. Há coisas que só você e Deus têm que saber. Diz a palavra do Senhor a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Mais ou menos, segundo os comentários bíblicos, mais ou menos o barco estava a uns 5 quilômetros ou 5,5 quilômetros, longe de onde Jesus estava. Muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o mar estava bastante revolto. Próximo versículo diz a palavra do Senhor. 26.
26, Luísa. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é o fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que é temor? O temor tem dois significados no dicionário da língua portuguesa. Temor, você pode ter um temor humano e um temor a Deus. O temor humano é a falta de tranquilidade, é a sensação de ameaça, é a insegurança e é o susto. Isto é um temor humano, que foi o que eles tiveram. Eles ficaram aterrados, né? E ficaram, o versículo 26, por favor, Luísa, diz assim, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então, eles estavam temerosos, eles estavam com uma sensação, tiveram um susto, eles ficaram inseguros. Esse substantivo masculino, né, temor, humanamente falando, significa isso. E o temor a Deus? Temor a Deus é um sentimento profundo de respeito e obediência, culminando com reverência. Nesta tarde, eu vou falar com você sobre o temor humano, que é o que nós estamos vendo. Hoje em dia, muitas são as situações que trazem temor às nossas vidas. Este temor humano, a falta de tranquilidade, o susto, a sensação de ameaça, a insegurança. Às vezes são situações desagradáveis e inevitáveis. Alguns têm temor da miséria. Alguns têm medo de ficar pobres. Alguns têm temor de ficar velhos. Têm medo da velhice. Temor da velhice. Alguns têm temor da doença. Se tornam até hipocondríacos. Hipocondríaco é quem tem mania de doença. Toma remédio para tudo. Se alguém está com um espirro aqui, a pessoa bota o negócio no nariz, bota aqui no meu também. Não tem gente que é assim, você conhece? Eu estou com uma dor de cabeça, eu estou tomando esse remédio. Me dá um nome que eu também vou comprar. Né? Não é assim? Não façam isso, por favor. As pessoas têm medo de doença. Tem pessoas que têm medo da morte. Tem pessoas que têm temor, né? O temor de perder o emprego. Alguns temem problemas na família, dissolução da família. Alguns temem até perder a família, perder a saúde. Nós falamos que o temor é a falta de tranquilidade, susto, ameaça. Muitas vezes nós tememos sem haver algo concreto ou real. Às vezes nós estamos olhando para uma situação e já estamos temendo, não vai dar certo, é muito diferente, as coisas não podem ser dessa forma. Nós tememos aquilo que nem existe, não é verdade? Todos nós já passamos por isso em algum momento. A mente humana cria uma série de estratégias, de histórias fantasiosas. Às vezes a nossa mente cria inseguranças, temores de viver. Eu estou com temor, estou com pressentimento que se eu hoje for para a igreja, vão queimar os ônibus todos na praça seca. Não vou para a igreja. Temor. Isso é falta de fé também, né? Vamos lá, vamos adiante. Às vezes a nossa mente, você é feliz num casamento, num relacionamento, e você tem um temor de ser traído. Você tem temor de que não dê certo. Você tem temor, tem gente que tem temor dos mortos. Tem pessoas adultas, idosas, que passam na frente do cemitério em nome do Pai, do Filho, do Espírito, do Santo, de todo mundo que estiver atrás. Temor dos mortos, eles não fazem mal a ninguém. A Bíblia diz que segue-se o juízo, eles não voltam. Tem gente que tem temor de solidão. Tem gente que tem temor de perder os filhos.
Tem gente que tem temor daquilo que sobrevém a felicidade. Eu temo que a minha felicidade acabe, ou então eu temo que eu nunca venha a ser feliz. Temores. Eu gosto muito de fazer perguntas, né, a você. Qual é o temor que você tem agora no seu coração? Suspira fundo e responde para você. Qual é o temor? O que você teme que venha a acontecer na sua vida ou na sua alma? Na passagem de Mateus 14, 22 a 27, acabamos de ler, no versículo 26 diz assim a palavra do Senhor. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eram evangélicos, eram homens escolhidos por Deus. Estavam temerosos. Ah, bispo, então quer dizer que crente pode ter temor? Claro, nós somos humanos. Está aqui uma prova disso. Eles tinham acabado de ver Jesus realizando milagres. E quando eles viram aquela aparição, eles tiveram medo. Eles pararam de ter medo das águas. Eles pararam de ter medo do vento, que podia ter virado. E eles ficaram com medo, com temor do fantasma. Que não era o fantasma, que era o Senhor. Diz que era entre a terceira e a quarta hora. Jesus apareceu por volta de entre 3 e 6 horas da manhã, era de madrugada. Então devia estar um escuro, né? Diz que eles ficaram aterrados. E tomados de medo, gritaram. O que você quer dizer, bispa? Hoje está tão tranquila, é a falta do glúten. Estou morrendo de fome. Brincadeira. Todas as vezes que você teme, o medo aparece. Diz que eles ficaram aterrados, eles ficaram temerosos, e depois que eles ficaram temerosos, eles foram tomados de... Leia comigo. Vamos, gente? Não é, Adriana? Dá um temor, mas e se rejeitar? Não vai rejeitar nada, porque foi Jesus que deu. Adriana foi a irmã que nós demos o testemunho no último Shail, que fez o transplante, que ficou na fila, que Deus fez uma bênção, que já emagreceu até mais de 20 quilos, que ela está até mais magra. Quando você teme, consequentemente o medo se apodera de você. Eles ficaram temerosos, aterrados, e foram tomados de medo. E gritaram. O temor humano leva ao medo. E o que é medo, minha bispa? Medo nós sabemos que é um espírito. Délia. É um espírito maligno. O temor que virou medo, o que é medo então? Medo é a ansiedade irracional, receio, sentimento de ameaça, física ou emocional ou psicológica, pavor, fobia, espanto. Isso é medo. Versículo 26 ainda diz que eles ficaram tomados de medo. Quem já sentiu medo aqui, levanta a mão. A minha mão já está levantada. Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo já teve o medo. Levanta a mão, só você não levantou ainda. Isso. Estou de olho em todo mundo. É inevitável. Por algum motivo. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje, em nome de Jesus. Qual é o medo que tem permeado a sua vida? Agora, pastora Janja, qual é o medo? Pastora Vilma, mãezinha querida, qual é o medo?
Cristina, qual é o medo? Qual é o medo, Jane? Qual é o medo, Sônia? Falar o nome de todo mundo, senão daqui a pouco eu falo, só vou ficar aqui a tarde inteira falando todo mundo, né? Qual é o medo? Porque o medo, ele paralisa, ele traz uma ansiedade que é irracional, ele traz receio, ou seja, você não avança porque não pode? Você está com medo? Nós acabamos de compreender que o temor humano leva ao medo. E diz que depois disso, eles gritaram. Quer dizer, teve descontrole. Ficaram descontrolados. Eu tenho medo de ser sequestrada. Eu tenho medo de ser sequestrado. Eu tenho medo de morrer. Amados, ninguém morre antes do tempo. Quando chegar a hora de morrer, todos morreremos. Não adianta ficar com medo. Às vezes a pessoa tem medo de sair para não morrer. Morre dentro de casa. Não é? Quem não viu isso quantas vezes, né? Tem um derrame, tem um stroke, tem qualquer coisa. Então, para com esse negócio de não vou na igreja porque eu estou com medo. Jesus te guarda, o maligno não te toca. Então, diz que eles ficaram descontrolados e tomados de medo, gritaram. Imagina um monte de homem gritando de medo. Essa eu queria ver. Porque todo mundo diz que só nós gritamos, né? Mulher gosta de me... né, minha pastora Cleide? Mulher grita, né? De vez em quando é bom a gente dar uma grita. Faz catarse. Os vizinhos dizem, crente descontrolado. Quantas vezes a pressão da vida, as lutas, as adversidades, os medos são tão grandes que só apetece você gritar. Não é verdade? Às vezes está tão difícil que dá vontade de gritar. Grita, grita, grita. Fica rouco e as coisas não mudam. Temor, medo, insegurança, perda de foco, fragilidade. 12 homens amedrontados por um fantasma, entre aspas. Ao invés de clamarem pelo Senhor, de fazer uma oração, de se unir na fé, eles gritaram de medo. Quantas vezes as coisas na casa da gente não estão muito bem, e em vez de gritar com o marido, com a esposa, com os filhos, em vez de ficar com medo, por que não une-se em oração? Por que não clama pelo nome de Jesus? Por que não grita e suplica, Senhor, livra-nos desse espírito de medo? 12 homens começaram a gritar. Quantas vezes não só gritamos como lamuriamos, como falamos mal, ficamos às vezes paralisados. Alguns arrancam os cabelos, alguns ficam assustadíssimos, porque estavam temerosos, ficaram amedrontados. Mas no versículo 27, glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor, mas imediatamente lhes disse. Imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está dizendo agora imediatamente, sou eu. Sou eu que estou vendo as nuvens, sou eu que estou vendo o vento, sou eu que estou vendo a tua necessidade, não temas. Sou eu que estou sondando o seu coração. Você que é aquela mulher ou aquele homem que acha, eu só nasci para fazer os outros felizes, eu não sou feliz, nunca serei. Não, Jesus diz agora, sou eu. Imediatamente. Tem de bom ânimo. Tem coragem. Bom ânimo significa coragem, força.
Jesus disse para aqueles homens: recobra a tua sanidade, tem calma, tem fôlego, sou eu. Nesta hora Jesus diz para você: sou eu. Sou eu. Mas bispo, eu já perdi alguns, já se afogaram. Mas o Senhor está dizendo: sou eu. Ele viu, Ele sabe. Não temais vós. Não tenha mais medo. Não tenha receio. Não pense, não tenha pavor, não tenha incerteza. Não tenha dúvidas. Não tenha vontade de desistir. Não pense que vai morrer. Não pense que tudo acabou, não. Estava um mar bravo. Eram 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E o mar muito bravo, e as ondas altas, e o vento que jogava aquele barco para lá e para cá. E de repente ainda vem um fantasma. Não podia ficar pior. Às vezes, Lu, tem momentos na vida que você diz: gente, não tem como ficar pior. Não é verdade, querido? Não tem como ficar pior. E na nossa vida não tem mesmo, porque quando as coisas estão muito difíceis, Deus aparece e diz: sou eu que estou aqui. Sou eu, não tem mais. Naquela hora, quando Jesus disse: não tem mais vós. Não tema tu, não tem mais vós. Eles esqueceram do vento. Eles se esqueceram das ondas bravias. E eles olharam para Jesus. O que aconteceu antes disso tudo, Bispo Rosana? Quando Jesus disse que ia orar, os próprios discípulos prepararam um barco e deixaram lá na beira num cais lá no mar. Porque disseram: quando o Senhor terminar de orar, Ele vai pegar este barco e vai ter conosco. Não foi o que Jesus falou? Eu vou ter convosco. Não foi isso que nós lemos lá? Humanamente pensando, o que aconteceria? Línia, você que é professora, o que aconteceria? Jesus ia pegar o barco, ia pegar os remos, ia ter com eles, não é verdade? Não é a lógica humana? Não é assim que a gente pensa, humanamente falando? Só que Jesus foi andando por sobre o mar. Jesus não precisa de barcos. Jesus não precisa de medicina. Jesus não precisa de dinheiro físico. Jesus, quando Ele quer realizar um milagre, Ele realiza. Ele faz o impossível acontecer. Por que eles se assustaram tanto, bispa? Eles eram homens que não tinham fé? Não, eles tinham fé. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas eles eram humanos. E eles estavam raciocinando como seres humanos apenas. Eles estavam esperando que um barco se aproximasse com Jesus. Eles nunca poderiam imaginar que Jesus viria andando. E Jesus estava dizendo: eu faço como eu quero, da forma que eu quero. Eu faço o impossível acontecer. Esse Deus é maravilhoso. Ah, minha bispa, você fala isso, você sabe por quê? Porque você não tem a minha vida. Porque você não sofre as minhas dores. Porque você não enfrenta os meus fantasmas. Olha, amados, realmente eu não enfrento os seus fantasmas. Eu enfrento os meus fantasmas. Eu não enfrento as suas dores. Eu enfrento as minhas dores. Todos nós somos humanos. Todos nós temos as madrugadas da vida. É verdade, carinho. Todos nós. Dores, ondas fortes, tempestades. Não importa. Feche seus olhos agora. Não importa qual seja a tempestade. Não importa qual seja a escuridão. Oh, aleluia.
Não importa qual seja a fragilidade da tua vida. Não importa qual seja a maior dificuldade da tua vida. Não importa qual seja o impossível da tua vida. Jesus te diz, não temais, sou eu. O Senhor te diz agora, sou eu. Ouça Jesus dizer no seu ouvido físico e espiritual, sou eu. Mas é tanto tempo já, bispa. É tanto tempo, Jesus está dizendo, sou eu. Em Mateus 6, 25, 31, diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, nós já lemos isso algumas vezes no Star de Chayu. E eu vou ler mais uma vez, para todos nós. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus está te perguntando, a tua vida não é mais importante do que qualquer coisa? Responde. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves dos céus? Aves? Cadê aves dos céus? Deus está dizendo, olha as aves do céu. Elas não têm despensa, não têm conta bancária, não tem luz para pagar. E Deus as sustenta. Como é que o Senhor não faria isso conosco, gente? O próximo versículo diz, a palavra do Senhor, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, 45 centímetros da sua vida? Qual de nós, com a nossa ansiedade, pode mudar a nossa história? Pode. Ansiedade lançada sobre ele. Próximo versículo 28 diz, e por que andais vós ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e nem fiam. Lírios, Carla, você e Helena sabem muito bem isso. Lírios. É a flor que meu marido mais gosta. Lírios. Você já teve a experiência de olhar um lírio? A beleza e a fragilidade que o lírio tem? A palavra do Senhor diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu ficar mais lindo do que um lírio. É, minha bispa, mas a coisa não acaba por aí. Tem mais coisas na vida. Vamos voltar a Mateus 14, 28, por favor, Luísa. Vamos voltar lá à história, quando Jesus diz, não temais vós, sou eu. Tendem bom ânimo, sou eu, não temais. No versículo 28, enquanto a Luísa bota, diz assim, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, olha a razão. Olha a humanidade. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha, Deus, se tu estás mesmo vendo o que eu estou passando, me dá um sinal. Não é assim que a gente faz. Tu cuidas mesmo da minha família, tem certeza? Me dá um sinal. E você já viu como é que a gente pede sinal a Deus? Deus já está dando um grande sinal à sua vida, à sua saúde. Você está aqui já é um grande sinal. Quando a Luísa não consegue chegar lá, diz a palavra do Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Veja bem, Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, ele falou, é o Senhor. Ele ainda não tinha visto, ele viu que era um fantasma. Tanto ele não sabia que era Jesus, né? Quando ele diz, olha, não fiquem temorizados, sou eu, não temais.
Não tenha medo mais, para, e vai, é hoje que eu vou agir na tua vida e na vida de todos os outros. Não, essa é a voz do mestre. Mas aí Pedro, para ter certeza, porque nós temos isso, né? A gente tem que ter certeza de tudo, né? Mulher pergunta para o marido assim, você me ama? Aí o marido fala, ama. Aí fala assim, mas você me ama mesmo? Amo. Aí, mas você tem certeza que me ama? Amo. O que você quer? Você quer uma joia? Você quer um sapato? Porque deve estar querendo alguma coisa, né? Porque eu já falei 10 vezes que amo e não está satisfeita. Não é assim? Mas eu não tenho marido, bispo. Eu já tive, ele já foi para a glória de Deus. Ou então não tenho mais, sou solteira. Ou seja lá o que for. A gente não é assim? Você já fez uma coisa? Já fiz. Mas você já fez mesmo? Está feito. Não, mas será que... As questões humanas, elas têm que ser colocadas de lado quando nós cremos em Jesus. Diz a palavra do Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro deu uma de Tomé. E Tomé também devia estar no barco, né? Não estavam lá os 12. E aí, Jesus falou, manda-me andar por sobre as águas. Se for mesmo um Deus do impossível, tudo bem que já multiplicou 5 elementos e deu comida para milhões de pessoas, milhares de pessoas, mas tudo bem. E Jesus diz assim no versículo 29. E ele disse, vem Pedro. Olha que coisa interessante. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Gente, o que Pedro mostrou nessa hora? Vamos lá, eu quero que vocês digam. O que vocês acham? O que ele mostrou nessa hora? Fala. Fé, o que mais? Confiança, coragem, segurança, confiança, coragem. Exatamente isso. Ele não pensou 2 vezes. É Jesus mesmo? Então eu vou. E foi. Seria bom que se tivesse acabado por aí, né? Mas o mar continuava bravio. O vento continuava batendo forte. Porque a vida é assim. E o que aconteceu? Vem ter comigo. E ele foi. Botou o pé na água e saiu andando. Próximo versículo diz a palavra do Senhor. Reparando, porém... Olha aí o que acontece. Reparando, porém, na força do vento, ele teve o que de novo? Caramba, bispo. O homem estava fraco, com medo do fantasma. Ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo do fantasma. Alguém tem medo de fantasma? Eu não tenho medo de fantasma. Se aparecer, vai ter que correr de mim. Eu não corro dele, não. Eu já vou para ele em nome de Jesus, fantasma dos infernos. Volta para o teu lugar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E o que aconteceu quando ele teve medo? Leia comigo. Quem está com sono vai acordar. Vamos. Abba, Pai. Pedro teve a coragem de botar o pé na água e sair andando. Eu tentei encontrar quanto ele andou até chegar a Jesus, mas os estudos não dizem ao certo quanto. Se ele andou 1 metro, 2 metros, 3 metros, quantos metros ele estava de distância, não. Se alguém achar, eu até agradeço. Mas em todos os estudos que eu procurei, eu não achei. Eu sei que ele meteu o pé na água e foi andando. Mas, reparando, amados, pare de reparar no que o homem pode fazer contra você. Mantenha-se firme, focado em Jesus, porque não há quem faça a tua vida ir para baixo, não há quem faça a tua saúde cair, nem que os sintomas digam que você está mal. Deus te faz seguir em frente a Jesus e não vai abaixo na água.
Nós acabamos de ouvir a irmã Vera falando. Eu tenho certeza que quando o médico falou, você está com câncer de mama. Bota a mão para cima, Vera. A Vera falou, meu Deus, eu estou com medo. Ela falou que não, porque ela é uma serva do Senhor. Ela sabe, ela confessa a graça de Deus. Mas muitos no lugar dizem, meu Deus, eu estou vendo a força do vento. Acabou. Vai para o cérebro, vai para o útero, vai para todo lugar, eu vou morrer, vou deixar a família, meu marido vai ficar vivo, vai casar de novo. Não é assim a humanidade? E teve medo. E começando a submergir. Se o sol se for e a noite chegar, tu és. Se a tempestade, tu és. E se o mar? Aleluia. Oh Deus, Deus nos traz à tona, amados. Faz andar por sobre as águas. O Senhor faz andar por sobre as águas, mesmo que você submerja, mesmo que você esteja lá embaixo. Ele traz você à tona. Ele gritou, salva-me, Jesus, e nesta tarde você vai falar, Senhor, salva-me, porque eu tenho olhado as circunstâncias, as distâncias. E o Senhor, o que o Senhor fez? Diga, o próximo versículo diz, vamos ler juntos. E prontamente, leia de novo comigo, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas nesta igreja, neste ministério, não há homens e mulheres de pequena fé. Porque nós temos a mesma medida de fé do Senhor Jesus Cristo. Eu gostei da Vera. Você teve medo, Vera? Falou, não, eu não. Eu não tive medo. A Vera está dizendo, porque Deus usou os médicos, e nós cremos que Deus usa mesmo. Como Ele faz, nós não questionamos. A Vera está dizendo que quando ela entrou para a cirurgia, estava todo mundo chorando. Marido, todo mundo esperado. Quando ela saiu, estava todo mundo chorando e só ela estava rindo. O mar estava submergindo aquelas pessoas, mas ela continuava andando com Jesus sobre as águas. E ela está aqui dando esses testemunhos, curada de um câncer de mama. Ela não faltou a um culto em 9 meses de tratamento. Ela manteve os olhos em Jesus. Sabe, amados, às vezes, nós, pela nossa humanidade, pastora Lia, pastora Lídia, a gente olha para o lado, é inevitável. A gente está ventando, Jesus disse, vem Pedro, eu estou indo, mas não importa se você está com o pé dentro d'água, com a pelvis dentro d'água, com o dorso dentro d'água. Alguns que estão me ouvindo agora estão dentro d'água totalmente. Só nadam e se alimentam. Estão vivendo a vida. Estão lá embaixo, submersos. Nada acontece na vida, nada de bom, nada de novo, por mais que tente, é nada, nada. É isso que peixe faz, nada e come, nada e come. Só que para você que está vivendo submerso, hoje o Senhor te pega pela mão e te traz acima. Porque Deus não nos fez para sermos peixes lá embaixo. Deus nos fez para nós andarmos sobre as águas. O que é humanamente impossível, Deus vai fazer acontecer na sua vida.
Reconheceu a voz de Jesus agora? Diga, eu reconheci a voz de Jesus. Eu reconheço a voz de Jesus. Eu sei que Jesus pode realizar milagres. E Ele realiza. Mas eu preciso crer. Porque diz que quando Pedro temeu, quando ele temeu, o que aconteceu com ele? Versículo 29, Luísa. Vem Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, volta 30, peço desculpa, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pela segunda vez, aquele homem teve medo. E começou a submergir. E nesta hora ele clamou, salva-me. Clame agora por Jesus. O que você precisa que Jesus te salve agora? Salve do seu cansaço físico, emocional, mental. O que você precisa que Jesus salve? No meio da caminhada, Pedro estava andando sobre o impossível e ele se distraiu. Às vezes, nós, amados, nos distraímos com os problemas da vida, com as dificuldades, às vezes até com delongas familiares. Esta semana, eu quero dividir isso, temos aqui muitas mães e pais. Esta semana, 2 casos chegou até nós. Um caso de um filho único, que estava entre o pai e uma mãe. E um caso de 2 filhos, uma menina e um rapaz, que estavam entre o pai e a mãe. Ambos os pais se separaram, cada um foi viver a sua vida. E uma das mães disse, ou eu ou o seu pai. A outra mãe disse o seguinte, eu quero acabar com o seu pai. Vocês, filhos, não podem ficar do lado do pai. Amados, não usem os filhos. Às vezes, a esposa ou o marido não foram bons esposos ou bons maridos, mas são ótimos pais. Não podem ser separados. Como foram 2 casos gritantes adultos. Um rapaz, filho único, e outro. E os filhos disseram, mãe, é meu pai. Eu não tenho nada a ver com o seu problema com ele. Seu problema é entre marido e mulher. Ele é meu pai. E ambos os filhos, os jovens, não quiseram acabar com o pai num processo que eles estavam vivendo. Falta de perdão é medo, submerge e afoga. E a vida não dá em nada. Nada, nada, nada. Então estamos caminhando para os 5 minutos finais. Porque eu quero, nesta hora, como diz no versículo 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé. Hoje o Senhor Jesus não nos diz que temos pequena fé, porque nós temos a mesma fé de Cristo. Fé em Jesus, a mesma medida. O que eu quero que você fique com a parte A desse versículo é, prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe. Prontamente Jesus está estendendo a mão agora sobre você. Receba essa palavra sobre a sua vida. Prontamente Jesus está te resgatando. Prontamente Ele irá fazer com que aquilo que parecia impossível aconteça. Diz que ambos voltaram para o barco e houve paz. Deus quer que haja paz. Paz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Deixe de focar os seus olhos no que é humano. E continue pensando, Deus pode fazer o impossível e Deus vai fazer prontamente o impossível na minha vida. Você pode ter pecado, você pode ter passado por momentos. Prontamente Jesus está aqui. Eu, minha eclésia, é assim que o Senhor faz. Prontamente. Quando nós clamamos por Jesus, Ele não nos deixa submergir. Ele nos levanta. Mas eu já clamei para tudo que é orixá, para tudo que é santo, católico, para tudo. Jesus,
Eu posso falar da fé em Cristo, que é o que eu conheço, que eu confio, que eu acredito. Esse aqui eu sei que não deixa ir ao fundo. Esse aqui levanta e traz à superfície. Esse eu creio. E nesta hora, eu quero lançar sobre a sua vida uma profecia. Abra o seu coração. Não olhe para as tempestades. Não olhe para os lados. Pense no impossível que Deus tem. Aqueles 12 homens tinham muita coisa para fazer. Jesus jamais deixaria eles naufragarem. Nenhum deles. Nem o da perdição, naquele momento, naufragaria. Que era Judas. Eu vou lançar sobre a sua vida uma profecia. Que está em Daniel 10, versículo 9. Diz a palavra do Senhor. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Daqui a pouco nós vamos orar. E você vai falar as suas palavras para Deus. Ouvi a voz das suas palavras. Ouvindo-a cair, sem sentidos, rosto em terra. Diz Daniel. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, diga seu nome agora. Diga seu nome. Muito amada. Diga seu nome. Auxileia, Rosângela, Maria, Ana, Juliana, Marieta, Severina. Muito amada, mulher muito amada. Está atenta às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Oh, glória a Deus. Então me disse, não temas, Daniel. E eu te digo agora, não temas. Não temas. Não temas. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, desde o dia que você confessou a Jesus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O Senhor está vindo a teu favor. O Senhor está vindo para que você ande sobre as águas. Ele ouviu a tua voz. O meu coração então não está mais aplicado no impossível, no medo, no fantasma, no vento, não. O Senhor está te dizendo agora. Daniel estava prostrado. Foi colocado de joelhos. E depois a mão do Senhor, a mesma mão que levantou Pedro de submergir, levantou Daniel e pô-lo de pé. E ele diz que tremendo. E diz o Senhor para ele, como te diz nessa tarde, Daniel, não temas. Porque desde o primeiro dia que aplicaste, Deus está vendo tudo o que você tem passado nesta vida. Desde o primeiro dia que você foi concebido no ventre da tua mãe. Deus sonda os pensamentos. Foram ouvidas as tuas palavras. E o Senhor vem ao teu socorro, ao teu alcance, nesta hora. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia. Não temais. Eu sou contigo. Vamos agora orar.